seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos ter pintura decorativa, técnica de uma pincelada, também conhecida por one stroke. Venha ver como se faz. Vai precisar de tintas acrílicas Naturcolor, da Acrylex, papel esquiço, papel preto para treinar as suas pinceladas, uma paleta, pincéis sintéticos, redondos e espatulados, um lava-pincéis, pinta-bolinhas. Vamos começar pelas folhas. As folhas são feitas em duas partes. Começa-se pela esquerda e depois faz-se a parte direita. Carregamos o pincel espatulado com duas cores. Estou a pôr só de um lado, agora carrega o outro lado e vou esbater sempre no mesmo lado e não viro o pincel. E precisamos sempre de muita tinta no pincel para fazer esta técnica. Deito o pincel e faço este movimento. Quando chego quase ao fim da folha, levanto e saio na vertical. Esse é o lado esquerdo da folha. Para fazer o lado direito, eu se começasse assim ia ficar a folha torta porque não tinha ângulo de saída. Viro a página, carrego as cores no pincel novamente e volto a fazer os mesmos movimentos. Eu costumo dizer na brincadeira que é como se fosse à beira de um ataque de nervos. Soltar bem a pincelada, que é para a folha ficar leve, ficar com movimento, ficar diferente, senão fica muito estática. Se eu não gostar ou se precisar de mais um bocadinho de tinta, posso voltar atrás e passar por cima. Para fazer o feio central, há quem faça com pincel redondo ou um pincel de traço. Eu estou a trabalhar com um pincel espatulado e está em excelente estado, é um pincel novo. Portanto, eu não preciso de pintar o veio central com pincel redondo ou liner. Posso usar este. Se ele tivesse velho, ficava com os bigodes e ficava todo virado. Para se fazer esta técnica, realmente temos que ter sempre o pincel em muito bom estado. Vou pôr um pouco mais de branco e vou fazer o veio central com este pincel. Ponho o pincel na vertical e já está. Vou fazer outra folha para ver como é. Vamos fazer o lado esquerdo primeiro, volto a carregar. Vamos fazer o lado esquerdo, à beira de um ataque de nervos. E sai na vertical. Há artistas que pintam de forma diferente e fazem isto tudo muito redondinho, muito certinho. E depois as folhas ficam todas iguais. Olhamos para uma, olhamos para 100 e são todas iguais. Eu gosto mais de a ver mais solta e é diferente, é mais artístico, penso eu. Volto a virar o projeto e vamos fazer a outra parte, mais um ataque de nervos. Aí está, toda e saio. E veio central. Vamos ver, suponhamos que eu quero esta folha dobrada, como é que se faz? Aqui vai o lado esquerdo, a metade, e sair na vertical, da base para a ponta. E agora vamos dobrar a folha. Vou colocar um pouco mais de branco, voltas a bater no mesmo sítio e vou deixar o branco agora para dentro. Portanto, o contraste da cor que já estava com o branco faz com que pareça que a folha está dobrada. Para a técnica de uma pincelada, basicamente estas são as folhas que habitualmente se vêem. Depois temos umas vírgulas que são uns complementos de decoração e que fica muito bonito. Digamos que são vírgulas. Isto requer algum treino e, como lhe disse de início, um pincel em condições. Agora vamos passar à flor. Para fazer esta flor, eu vou utilizar agora um pincel redondo. Dependendo do tamanho da flor, assim será o tamanho do pincel e da pressão que exercer para fazer a pincelada. Eu estou a carregar com amarelo, bastante amarelo, e depois um pouco de branco na ponta. E a partir de agora eu não vou colocar amarelo no pincel. Não há mais amarelo no pincel. Coloco o pincel na vertical. Repare no meu dedo, eu tenho que estar com o pincel na vertical e solto, deito, arrasto e levanto. Volto a colocar branco no pincel. Deito, arrasto e levanto. Volto a carregar mais um pouco de branco. Quando eu sentir que já não tenho mesmo tinta, volto a colocar amarelo.
mas por agora ainda tem. E vai-me dar nuances mais amareladas, mais esbranquiçadas, e o resultado final é agradável. Basicamente, este tipo de técnica de pintura decorativa é treino. Há que treinar muito e insistir até se conseguir que as pinceladas saiam bonitas, ou que sejam minimamente elegantes. Fazer isto a correr não vale a pena. Há que ter tempo e há que realmente gostar. Já temos as pétalas todas feitas e agora vamos fazer o miolo. Este pincel é o meu pincel maravilha, é um pincel velho, que eu não deito fora nem por nada. Cortei-o, abri-o todo e é o pincel que geralmente uso para fazer o miolo das flores e para fazer bochechinhas das bonecas e pelos de animais. Uso imenso. Agora vou carregar com 3 cores. Estou a pôr um verde escuro, agora vou pôr outro verde, depois um bocadinho de amarelo. Vou batendo levemente. Convém que as pétalas estejam secas antes de fazer isto, que é para não arrastar a cor das pétalas para o miolo. À medida que vou andando, vou clareando, vou tentando que seja mais claro. Portanto, tenho um verde escuro, um verde intermédio e já estou a entrar no amarelo. E ainda vou acentuar um bocadinho junto ali àquela zona mais escura. E vou fazê-lo com um pouco de cerâmica, enquanto o verde ainda está fresco. Portanto, ele vai se misturar um pouco. E, como vê, já fica diferente. Agora vamos deixar que seque, que é para depois completarmos. Como vê, em cima da caixa já terminada, as cores têm mais vida. Depois das pétalas estarem secas e o miolo também, vamos pôr com uma caneta permanente da Acrylex, é uma Duo, tem ponta fina e grossa. Vamos usar a ponta fina e vamos colocar as pintinhas pretas. Torna o trabalho muito, muito elegante e fácil. Isto é muito mais fácil de fazer do que com um pincel. Já temos as flores, as folhas, o miolo e agora vamos à verdurinha. A verdura pode ser feita com esse pincel, pode ser feita com pata de cabra. Use o que quiser e com que se sinta melhor. Agora eu estou a trabalhar com pata de cabra. Estou a carregar já com 2 verdes e na ponta mais comprida do pata de cabra vou colocar branco. Quando coloco a verdura, começo sempre de fora para dentro porque eu quero que o branco esteja na ponta, que é onde incide mais luz. E vou virando o pincel para ficar ora mais verde, ora mais amarelo, ora mais esbranquiçado, até estar satisfeito com o resultado. Às vezes, inclusive, junto um pouco de azul, porque fica bem, principalmente nas zonas de sombra. Serve para encher os fundos. As flores pequeninas são extremamente fáceis de fazer. Pode fazer com um pincel redondo ou com um pincel pequenino língua de gato. Basta colocar um pouquinho de branco, ou pode fazer também com branco e azul, e são só umas pequenas pinceladas. É o tipo de flor, ora está, ora não está. Nós sabemos que está lá, não está muito definida, mas faz parte da decoração. Pintinhas pretas e pronto. Para terminar, vou-vos mostrar como é que se fazem os caracóis. E para isto vamos ter que usar um pincel de traço. O pincel de traço é sempre o mais longo, é um pincel extremamente fino. Os outros são pequeninos, mas são curtos, não é um pincel de detalhe. Vou colocar então a tinta no pincel, mas diluído com água. Eu preciso também de bastante tinta no pincel, que é para ter tempo para fazer toda a pincelada que vos vou ensinar. Na ponta vou pôr branco. E vou começar de fora em direção às pétalas. Eu começo sempre assim porque é mais fácil de fazer a ponta do caracol. Aqui a tinta é mais difícil de correr porque estou a trabalhar em papel. Para acentuar, eu posso colocar só um bocadinho de branco e já está. Agora vamos às vírgulas de zigue-zague, que são as vírgulas um bocadinho mais estranhas. Pincel verde, branco na ponta, vá, zigue-zague, deita, arrasta e levanta. E vamos fazer outra, para ver como é. Vou carregar com verde, branco na ponta e zigue-zague, deita, arrasta e levanta. Já está. A caixa terminei o tampo com pintinhas brancas feitas com o pinta-bolinhas, que é muito fácil de fazer. Carimbos
e acabei com uma camada de verniz em spray mate. Se preferir, pode aplicar brilho. Nesta aula foi mesmo o básico, é por aqui que se começa. Aprender a fazer as folhas, aprender a fazer pinceladas, é aqui, requer treino. Peguem num monte de papel e treinem antes de partirem para a decoração de uma caixa. A próxima aula vai ser rosas. Reparem no trabalho que está atrás. É claro que não o vou fazer todo, mas vou-vos ensinar passo a passo como se fazem aquelas rosas. Portanto, fique atenta, espreite o YouTube e eu estou de volta em breve.